E aí, líder? Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos chegando, meu povo! Iniciando aí mais um episódio, quinto episódio do Café com o Líder. Estamos aí na nossa temporada dinâmica empresarial, né? E desde os últimos episódios aí a gente vem falando sobre a conexão de histórias, né? Desde o primeiro episódio, quando eu falei a importância da gente se conectar com a história, e o detalhe é que as pessoas, ao falar de história, elas lembram muito do passado, mas quando a gente fala de história, eu não estou falando apenas do passado, eu estou falando das histórias do presente e também as histórias relacionadas ao futuro. E quando falamos de empresas, quando falamos de time, falamos de clientes, não tem como não falar de histórias, né? Então, já falamos aqui, e depois de eu fazer um resuminho bem rápido aqui, eu quero ouvir de vocês, eu quero que você escreva aí quais foram os aprendizados até aqui. Vamos chegando, bom dia, bom dia. Nós já falamos no episódio número 2, falamos sobre a conexão com o futuro, né? O que nós temos que levar em consideração em relação à minha empresa, em relação ao mercado, em relação ao meu cliente, para me conectar com a longevidade do meu negócio, pensando em fazer com que a minha empresa ela continue, perdure por muitos anos, né? Deixa eu desligar minha água aqui. E aí, no episódio número 3, falamos sobre a conexão com o time, o que eu devo fazer para me conectar com o time, né? E também na semana retrasada, no episódio número 4, falamos do conexão com as histórias, o quanto as histórias influenciam nas nossas vidas, na vida da nossa empresa, e que muitas pessoas, melhor dizendo, a maioria das pessoas em seus negócios não estão sabendo filtrar as informações que vêm sendo transmitidas pelo mercado. E hoje, com as facilidades de a gente receber informações através das redes sociais, através de vários mecanismos de conexão com a rede, nós estamos aí expostos a inúmeras informações, e dentre elas nós temos aí informações que não são originadas em fatos, né? E essas informações, de forma errônea, vêm nos atrapalhando ou atrapalhando a vida de muitos negócios, né? Então a importância de eu saber filtrar essas informações. Para daí, no último episódio, o episódio número 4, que foi na semana passada, né? A gente encerrou esse processo falando dessa conexão com as histórias, e hoje eu vou iniciar a sessão de hoje falando sobre conexão com os resultados. Esse episódio, que é o episódio de número 5, né? O quinto episódio. Teremos mais 2 episódios ainda pela frente, né? No total de 7. Então hoje vamos falar sobre resultados dentro de uma empresa. E o que as histórias têm a nos ensinar nesse momento, ok? Então deixa eu desligar aqui o meu som, minha música, passar o meu café. Enquanto isso, enquanto eu passo o meu café aqui, eu quero saber de você quais foram os aprendizados que você teve até aqui com o Café com o Líder. Enquanto é isso, vamos aguardando o pessoal chegando. E aí, na sequência, eu estarei falando sobre resultados e o que eu tenho que fazer dentro do meu negócio para obter os resultados sem perder conexão com o meu time, sem perder conexão com o meu cliente, sem perder conexão com o futuro, tá? Porque o meu negócio, ele depende de lucro. Se não tem lucro, não faz sentido o negócio existir. E muitas empresas ainda não assimilam, empresas não, né? O dono ainda não assimilou a importância do lucro no negócio, ainda acreditando que a receita é o mais importante. E de uma forma bem equivocada, acaba daí tomando ações ilusórias, justamente por acreditar que a receita é o que comanda o negócio. E aí só depois, quando ele está endividado, é que ele percebe a importância do lucro que fez falta no passado, né? Então, dentro desse contexto que nós estaremos falando hoje, e acima de tudo, o cliente tem a sua importância. Deixa aqui para mim a tua pergunta, o que você quer saber, o que você gostaria que eu abordasse
nessa sessão, nessa aula ao vivo aqui hoje, sobre time, sobre negócios, sobre histórias, sobre engajamento da equipe e engajamento com o cliente, né? Porque hoje nós estamos introduzidos em um mercado onde a sensação ela é buscada tanto pelo cliente, tanto pelo funcionário. Qual é a sensação que o meu funcionário quer sentir dentro da minha empresa? Qual é a sensação que o meu cliente quer ter ao entrar no meu negócio, né? Como parceiro meu. Então, estas sensações é que eu tenho que entender, porque nós somos seres direcionados por emoções. Então, ao buscar as emoções, ao buscar a sensação que o meu cliente ou o meu funcionário quer sentir sendo meu parceiro, é aí que a gente consegue engajar tanto o time quanto os clientes, tá? Então, sensações é a bola da vez no mercado, tá? E nós temos que entender essas sensações. Então, diz aí para mim, qual é a sua pergunta que você quer fazer? Qual é o comentário que você quer fazer relacionados aos episódios anteriores, tá? Enquanto isso, eu vou passar aqui o meu café para daí iniciar o conteúdo de hoje sobre conexão com os resultados, né? Então diz aí para mim, qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta, o que você quer saber sobre o Café com o Líder, como que está sendo aí para você, gente? Como que está sendo o Café com o Líder para você? Tá gerando alguns insights? Tá fazendo você perceber algumas coisas que até então você não percebia dentro do seu negócio? Como que está sendo? Tanto é que o Café com o Líder, quando eu o criei, que foi no ano passado, né? Ele veio com uma proposta, não de ser apenas uma live, mas sim ser introduzida de uma forma que, como se eu estivesse batendo um papo com você na sua casa. Esse aqui é o meu cantinho, eu chamo ele de cafofo, tá? É o meu cafofo. Aqui é uma parte da minha casa, onde eu gosto de vir tomar um cafezinho, tomar um chimarrão, bater um papo com a minha esposa, brincar com meu filho. Então é o nosso cantinho, tá? Acredito que você também tem um cantinho aí em casa, talvez não desse jeito, de jeitos diferentes, mas o mais importante é que seja do seu jeito, né? E acredito ainda a importância de ser do seu jeito, porque hoje nós estamos convivendo com situações onde as pessoas estão vivendo um efeito manada tão intenso que eles estão deixando o que é mais importante de lado, né? Importante para ele, né? Então, vem desfocando muitas coisas que são relevantes para os seus negócios e para as suas vidas. E aí? Meu primeiro dia aqui, Débora. Ô, Débora, já te fiz alguns convites, né? Legal, que bom te ver por aqui. Mas já me arrependi por não ter estado nos anteriores. Oh, que legal. Viu, Débora? Tem uma novidade para você aqui já de cara, tá? Para você que perdeu... Tem mais alguém aqui, assim como a Débora, que perdeu algum episódio anterior? Responde aqui para mim. Tem mais alguém aqui que perdeu os episódios anteriores? Sim ou não? Tem mais alguém? Que dependendo como for, eu vou fazer um bem bolado aqui, bem legal para vocês. Tem mais alguém que gostaria de assistir algum episódio que perdeu? Diz aí para mim. Sim, aqui Marlon. Legal. E você que perdeu, gostaria de assistir esses outros? Energia e Engenharia aqui. Legal. Bruna. Ô, Bruna, um grande abraço para você, Bruna Mosman. Legal te ver por aqui. Estava sem internet. Oi, Edivan. Oi, Edivan. Grande abraço. Tá em Dois Vizinhos ainda? Hoje foi lá pro Rio Grande do Sul, junto com a nossa amiga Fabiane Baldo. Que sim, legal, gostaria de assistir. Joia, joia, joia. Então, olha só. Diz uma coisa pra mim. Se vocês me ajudarem a fazer essa audiência aqui desse episódio de hoje bombar,
Vamos colocar aí um número de pessoas, 40 pessoas, tá bom? 50 pessoas. Quantos que vocês acham? Jogam aqui para mim. Se vocês começarem a convidar pessoas aqui, tá? Ali no aviãozinho, clicando no aviãozinho, convidando outras pessoas para assistir aqui comigo, e vocês me ajudarem a aumentar o engajamento desse episódio, tá? Eu prometo para vocês, e não é sorteio, todos que estão aqui, que depois desse episódio, mandar no direct, eu quero assistir os episódios anteriores, nós iremos liberar para você os episódios, especificamente e especialmente para você, todos os episódios anteriores, tá ok? E aí, topam o desafio? Quantas pessoas vocês acreditam que me ajudam a fazer chegar aqui? Hã? Vamos lá, o que vocês jogam aí? Vamos trabalhar em cima de meta? Inclusive, hoje nós vamos falar sobre resultados, tá? Que é o tema do conteúdo de hoje, né? É o tema de hoje. Então, quando se fala em resultado, não tem como não falar de meta, né? E aí, o que vocês acreditam que é um número justo para a gente trabalhar aqui uma meta e chegarmos a esse contexto? E eu dar para vocês aí esses episódios gravados para você assistir. Hã? Diz aí. O café tá pronto. Me pega a xícara fazendo favor, Gui. E aí, topa o desafio, sim ou não? Vamos. Isso. Essa aqui. Obrigado. Vamos lá? 40? Então podem começar aí a clicar no aviãozinho, convidando as pessoas. Ali a Marina, legal, legal. E aí vamos fazer, com certeza, legal, joia. Enviando, muito bem, Marcos, positivo, legal. 40, 50, legal, vamos lá então. Vão convidando, enquanto vocês vão convidando e continuem convidando durante esse episódio, que eu vou iniciar aqui o conteúdo e no final, tá? Batendo a nossa meta aí, é só chamar a gente no direct, falando, ó, eu quero os episódios anteriores que nós estaremos enviando para você dentro da nossa plataforma de treinamentos online, gratuitamente para você acessar. E não é sorteio não, são para todos que estão aqui que têm interesse em assistir os episódios que você perdeu. Então vamos lá, gente. Hoje então, falando sobre conexão de histórias, conexão com os resultados, né? Deixa eu colocar aqui na minha térmica. Minha térmica aqui não é chamativa, né? Colocar o cafezinho aqui. Ó, se alguém quer ganhar uma xícara do Café com Líder, se cada um de vocês, quem quiser aí, fizer uma foto aí, dentro fazer a foto aí comigo aqui no Café com Líder, postar, depois eu vou sortear aí 2 canecas para vocês, tá bom? Quem me marcar, eu vou repostar aqui, tá? E depois eu vou sortear 2 canecas do Café com Líder para vocês, tá bom? Então vamos lá. Gente, quando a gente fala sobre histórias, tá? Eu quero trazer aqui um pouquinho do contexto do que a gente trouxe na abordagem do episódio anterior. Que o ser humano, ele acredita em histórias que não existem, tá? É o único ser vivo que acredita em histórias que não existem. Eu comentei com vocês sobre a questão, experimente você oferecer a um macaco, tá? Um céu cheio de bananas em troca da banana que ele tem na mão. Será que ele troca? Eu acredito que não. Mas o ser humano é capaz de trocar coisas que ele tem em suas mãos por coisas que ele não acredita, tá? Então, o ser humano é o único ser vivo que acredita em histórias que não existem, tá? E é dentro desse contexto que a liderança, ela ganhou proporção e principalmente a possibilidade de você comandar grupos gigantes de pessoas, tá? E esse comando, ele se dá através de 2 formas. Ou através da promoção de um sentimento, incentivando o sentimento chamado medo,
ou através do sentimento chamado esperança, tá? Então essas duas emoções são utilizadas para promover o controle das pessoas. Então você pode controlar o teu funcionário através do medo, que gera resultado, mas não gera engajamento, e através da esperança, que você pode gerar resultados junto com o engajamento, tá? E aí nós temos no mercado muitas empresas que utilizam tanto um meio como o outro para engajar ou até mesmo gerar resultados através dos seus clientes. Então, qual é o sentimento que você precisa gerar dentro da tua equipe ou dentro do teu mercado para obter maiores resultados? Eu vi aqui que o Volney entrou. Bom dia, Volney! Volney lá da Pinhomar, um grande abraço para você, tá? E quando eu entendendo que eu posso contar histórias para a minha equipe e para o meu cliente, tá? E eu posso criar as minhas histórias. Eu não estou falando em fazer histórias, contar histórias que não existem, mas eu posso, baseado em fatos do meu negócio e pelo que eu entendo sobre o mercado, eu posso redefinir as minhas histórias para contar para o meu mercado, para os meus clientes, tá? Então, olha só, o que acontece? Quando eu falo em histórias, eu vou dar um exemplo para vocês. No ano passado, eu trabalhei com a minha equipe fortemente, dizendo a eles, gente, o mercado ele está dizendo que tudo vai ser online daqui para frente. Porém, eu não acredito nisso. Não acredito pelo fato de que eu sou uma pessoa que tenho emoções. Eu sou um ser social. Eu preciso me conectar com pessoas. Eu preciso estar com pessoas, não somente através do wireless, através do Wi-Fi. Tá? Eu preciso me conectar pessoalmente, presencialmente. E dentro desse contexto, tá? É que eu comentei com eles que o presencial não irá deixar de existir. Irá existir um trabalho onde a gente possa utilizar os dois meios, tanto o presencial e o online, para reduzir alguns custos e até potencializar tempo, tá? E ganhar mais dinheiro. Mas o presencial, ele não deixa de existir. Tanto é que final do ano passado, nós fizemos 4 imersões, que envolveu aí mais de 50 pessoas em cada imersão, tá? E aí você olha ao teu redor quantas outras empresas no meu segmento que conseguiu fazer isso. E este ano, tá? Agora, semana que vem, nós já teremos mais uma imersão com mais de 50 pessoas. Então, nós concretizamos isso, tá? E mostramos, tanto para o mercado, para os nossos clientes, quanto para os nossos colaboradores, que a minha história, ela era correta, tá? E dentro desse processo, eu quero dizer para vocês o seguinte: a repetição de histórias, quando eu conto uma história para minha equipe, quando eu conto uma história para o mercado, eu estou afirmando a minha convicção. E dentro desse processo, quanto mais eu repito essa história para as pessoas, tá? Os meus funcionários e os meus clientes começam a entender a causa da minha empresa, pelo motivo que eu luto, tá? E aí eu começo a me conectar com eles através de valores, e não por causa de um produto ou por causa do preço, tá? Então, a concretização de histórias, quando eu conto essas histórias se concretizam, elas são realizadas, é aí que a minha causa faz com que essas pessoas que estão me ouvindo se tornem meus seguidores, tá? Então, quando você fala em internet, por exemplo, redes sociais, que agora tá febre, tem que ter mais seguidores, não sei o quê. Tem que se entender que seguidores, eles só vêm depois que você trabalhar a causa nas tuas redes sociais, trabalhar a causa da tua empresa, e essa causa, depois de repetir várias vezes, ela se concretizar e as pessoas entenderem que você entende do teu segmento, entende do teu negócio e vai poder auxiliar você, é aí que esse cliente, essa pessoa se torna teu seguidor. Então, assim, não é tão simples, tá? E o seguidor não significa que essa pessoa irá comprar de você também. E não significa o quão bom você é.
Hoje as pessoas estão classificando a qualidade do indivíduo não mais pelo currículo, e sim pelo número de seguidores, quantos inscritos tem no canal, que eu acho isso algo extremamente equivocado. Por quê? Porque tem pessoas que são extremamente qualificadas e geralmente quem tem um perfil técnico não tem habilidade muito boa para a comunicação. Ou seja, essas pessoas não vão conseguir se engajar com outras pessoas através de uma rede social. Tá? Por quê? Porque elas são mais fechadas, elas são mais, elas são mais contidas. E aí o que vai acontecer? Pessoas que são extremamente qualificadas com o seu currículo, que poderiam te entregar muitos resultados, acabam não podendo entregar porque você não acredita, porque ela não tem seguidores. Entende? Isso acho um equívoco. E ainda mais nós aqui nas regiões pequenas, né, cidades pequenas, querer comparar a gente, né, comparar os nossos negócios com negócios lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros grandes centros, né? Não existe comparar o que é incomparável, tá ok? Então vamos lá. Gente, então a repetição de história, ela cria uma causa para o teu funcionário, para o teu cliente. E quando essa causa se concretiza, ela desenvolve seguidores, ok? Então vamos lá. Aí eu fiz na semana passada uma pergunta para você. Você é admirado pela sua equipe? Hoje nós temos empresários tão preocupados em se tornar admirados por pessoas da parte externa, que são os clientes ou outras pessoas, e esquecem que as primeiras pessoas que você precisa captar a admiração são dos teus funcionários, da tua equipe, tá? Então, se você não consegue nem promover a admiração dos teus funcionários, da tua equipe, em relação a você, como que você vai conseguir a admiração de outras pessoas? Então, a equipe é o primeiro trabalho onde você deve desenvolver seguidores. Faça com que a tua equipe te siga, os teus funcionários te sigam, para depois você pensar em desenvolver seguidores externos, ok? Faz sentido isso para vocês, gente? O que vocês acham? Faz sentido, sim ou não? Diz aí para mim. Verdade, verdade. É isso aí, tá? Quem mais? Faz sentido o que eu tô falando? Então, para que eu consiga, tá? Para que eu consiga tornar uma história que eu tô contando, tá? Uma causa para que as pessoas possam lutar comigo, tanto clientes como meus funcionários, eu preciso ter visão de mercado. Foi o que eu comentei na semana passada. Preciso ter visão de mercado. Se eu não tenho visão de mercado, obviamente eu não vou conseguir prever alguma situação para que eu possa contar uma história e mostrar que eu estava antenado ao mercado. Então eu tenho que desenvolver visão de mercado. Depois que eu entender essa visão de mercado, eu preciso revelar qual é essa previsão que eu tenho. No momento em que eu anuncio essa minha previsão, eu consigo repetir as histórias. Aí eu começo a repetir as histórias, vou repetindo, até que eu possa também agir de acordo com essas histórias que eu estou repetindo. E no final das contas, quando essa história se concretizar, aí então eu estarei desenvolvendo os meus fãs, os meus seguidores. Começando pela minha equipe, pelos meus funcionários e indo para a parte externa. Então, sempre tem que entender qual é a tua luta. Qual é a luta da tua empresa, tá ok? Eu na semana passada eu comentei sobre um logo, né? Uma identidade visual que eu criei de uma empresa e que eu quero comentar com vocês aqui. A importância de quando você pensar em resultados para um negócio, eu tenho que pensar, não tem como não deixar de pensar no marketing, não tem como eu deixar de pensar sobre as estratégias, tá? Então, quando eu falo em resultado, eu estou falando de estratégias e não tem como eu falar de estratégias sem falar de resultado, tá? Então, quando eu falo de ter controle sobre o negócio e estratégias, os dois andam sempre juntos. Por quê? Porque quando eu vou elaborar uma estratégia de vendas, uma estratégia de marketing, eu preciso perceber, eu preciso entender o quão longe o meu
o meu financeiro consegue me levar, tá? Se eu vou ter dinheiro para bancar a campanha, se eu vou ter dinheiro para bancar os produtos que eu preciso comprar se a venda aumentar. Porque se eu fizer uma estratégia e começar a gerar um monte de venda e o meu financeiro não estiver alinhado com a estratégia e ele não aguentar a venda, o que vai acontecer? Essas pessoas que estarão sendo atraídas pela estratégia irão se frustrar, tá? Então eu preciso ter um alinhamento entre os controles de resultados com as estratégias, com a parte de divulgação dessas estratégias. Sem contar que as estratégias, é importantíssimo mensurar os resultados dela. E aí entra novamente os controles. O que o controle precisa fazer para entender os resultados que as estratégias estão trazendo, tá? Toda estratégia, ela precisa trazer resultados, senão ela se tornará um custo, ok? E aí, quando eu desenvolvo uma marca, eu preciso sempre entender e pensar a longo prazo, tá? O que eu quero desta marca para daqui 5 anos, para daqui 10 anos? Então, quando eu crio uma marca, eu preciso pensar o seguinte: o que eu quero vender? O marketing, ele sempre trabalha em níveis diferentes, tá? Eu tenho um nível de produto, um nível de dor, um nível de resultado e um nível de valor. Dependendo de um desses pontos que eu quero trabalhar, eu irei agregar um tipo de valor agregado a esse produto, tá? Se eu trabalhar na linha de produto e começar a divulgar dentro das minhas redes sociais somente produto, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, de confecção, e começar a colocar lá roupa, calçado, tênis e assim por diante, o que eu estou fazendo? Eu estou atraindo clientes por causa do produto e não por causa da minha marca, por causa da minha empresa. E isso faz com que a pessoa que começa a me procurar, ela vem pedir preço e ela não quer saber de mim ou do meu negócio, ou ela não quer saber da conexão de valores, ela só quer saber do preço. E aí você passa o preço e essa pessoa não se engaja com você, não se engaja com a tua empresa e ela também não visita a tua empresa. Uma das grandes dificuldades hoje para o mercado de confecções é que as pessoas não estão indo mais na loja para comprar, tá? Elas só estão comprando de casa. Elas te chamam no WhatsApp, elas te chamam no Instagram, e aí quando fazem isso, elas só pedem para tu mandar um condicional. E elas não focam mais a sensação que a tua empresa poderia promover no momento em que você entra na loja. E com isso, a loja perde muito. Por que ela perde? Porque ela não consegue agregar valor. E aí o cliente ele só está olhando o produto. Enquanto ele está na esfera do produto, bem, ele está comparando você com tantas outras empresas do mesmo segmento no teu mercado, tá? Então, para que você consiga sair aí dessa briga por preço, por exemplo, uma das grandes estratégias é você combinar a identidade visual da sua empresa com uma estratégia que faz com que as pessoas buscam se alinhar aos valores da tua empresa e não buscarem o produto, ok? Faz sentido isso para vocês, gente? Sim ou não? Tá? Alinhamento dos valores. Diz aí para mim, isso aqui tá fazendo sentido? Enquanto você vai respondendo, eu vou falando um pouquinho dessa marca. Essa marca, ela foi criada para uma vinoteca, tá? E aí, o que eu procurei expressar nesta marca, tá? Eu desenvolvi uma marca, o nome da marca foi Recluso, a marca era outro nome, e aí eu mudei o nome porque aquela marca antiga, tá? Ela trazia um contexto muito mais focado no próprio vinho do que no valor que a gente queria agregar para o vinho, tá? Então eu trouxe o contexto do nome Recluso. Por quê? Porque eu estou procurando buscar, através dessa marca, pessoas que estejam em um momento da vida que estão se sentindo meio que excluídas. Excluídas do mercado, excluídas da família ou excluídas de si mesmo. E a psicologia, ela explica que todo ser humano, em um dado momento da vida, ele tem dentro de si uma vontade de fazer coisas diferentes, de aproveitar mais o que a vida lhe oferece. E dentro desse contexto, a psicologia, ela explica que nós temos, lá no fundo, um desejo de fazer coisas proibidas, tá?
Nós temos, todos nós temos. E quando esse desejo de fazer coisas proibidas se despertam no ser humano? Em dois momentos da vida. O primeiro momento da vida é na juventude, na adolescência. É quando, tanto é que vem a revolta aí dos adolescentes, né? É esse o momento em que essas pessoas vão buscar marcas que promovam essa rebeldia, que possam oferecer a ele a sensação de estar fazendo algo errado, né? Algo contra a lei, mas sem fazer, ele só quer ter a sensação. E um outro momento da vida que se desperta isso é na idade, na idade madura, entre os seus 40 e 55 anos, que nós temos profissionais de grande carreira, já muito bem financeiramente, e que ao olhar para trás, eles percebem que eles trabalharam a vida inteira e eles deixaram de fazer algumas coisas que eram importantes para eles. Então, o que essas pessoas querem fazer? Eles querem ter sensações de se sentir ativos novamente, de se sentirem vivos novamente. E aí, o correr um risco faz sentido para eles. Foi assim que a Harley Davidson conseguiu construir a sua carreira de sucesso, promovendo aos seus clientes a sensação de se tornar um bandido, um fora da lei praticamente. Por quê? Porque essas pessoas, durante a semana, elas geralmente vivem uma vida certinha. Tipo, são advogados, são médicos, dentistas, profissionais de carreiras que durante a semana são profissionais corretíssimos. E no fim de semana, eles só querem ter a sensação de correr riscos. E nesse momento, ao subir em cima da sua Harley Davidson, colocar a sua jaqueta de couro, o seu capacete, fazer uma pose de mal e pegar o estradão, causa neles a sensação de se arriscar, de se sentir vivo novamente. E é em cima disso que nós procuramos trabalhar a marca Recluso, onde nós criamos, no contexto da identidade visual, uma taça de vinho contornado por uma serpente que vomita o veneno, destila o seu veneno dentro da taça, tá? Nesse caso, ele desafia a pessoa a ir nessa vinoteca para tomar um vinho que, na verdade, faz uma analogia com o veneno da cobra, da serpente. E a serpente, como ela traz o contexto do pecado, né, ela traz essa sensação para o cliente. Agora, nada adianta eu criar essa identidade visual tão poderosa para atrair o cliente certo, se eu não criar dentro da minha empresa um ambiente que promova o que essa marca está passando. E aí eu tenho que criar toda uma contextualização nessa empresa para que a pessoa, ao entrar nela, se sinta cometendo um delito, tá? Se sinta, não quer dizer que ele vai cometer, ele só terá o sentimento de cometer o delito, ok? E é esse o contexto, as empresas precisam criar sensações específicas no seu cliente para que ele desfrute do que a tua marca pode oferecer para ele. E aí vem mais um detalhe extremamente importante. Gente, atingiu a meta já ou não? Vamos lá, clicando no aviãozinho. Vamos convidar o pessoal aí para assistir, porque agora eu vou falar justamente o que eu tenho que levar em consideração, tá? No momentos antes de eu divulgar para o mercado o poder da minha marca. Se eu fiz essa mudança da identidade visual, criei uma marca que comunica um valor para o meu cliente e não mais focado em produto, que é o que a maioria das empresas fazem, tá? Quando eu desenvolvo essa marca, antes de qualquer coisa, eu tenho que pensar na minha equipe. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Faz sentido, percebam bem, ó. Faz sentido vender uma sensação da qual ainda a minha equipe não experimentou? Os meus funcionários ainda não experimentaram? Faz sentido, gente? Eu oferecer para o mercado uma sensação que os meus funcionários ainda não experimentaram? Diz aí para mim, faz sentido isso, sim ou não? Faz ou não? Vamos clicar no aviãozinho. Antes eu vi que chegou pertinho dos 40, né? Chegou você. Faltou só 6. Vamos lá. Lembrando que daí quem quiser assistir os episódios anteriores é só chamar no direct
que eu vou enviar para vocês aí os episódios que vocês perderam, tá bom? Aí, ó, não faz sentido, ok? E aí, faz sentido eu oferecer para o mercado uma sensação que os meus funcionários ainda não experimentaram? Faz sentido, gente? A Maria aqui já respondeu que não faz sentido. O que você acha? Faz sentido? Faz sentido isso? Se a minha equipe ainda não experimentou o que eu quero oferecer para o meu cliente, será que essas pessoas que trabalham comigo irão conseguir transmitir aos meus clientes a sensação esperada? Faz sentido, né? Olha só, não faz sentido. Não faz sentido eu ofertar no mercado uma experiência, ofertar ao mercado uma sensação pela qual meus funcionários ainda não passaram. Então, antes de eu mudar a identidade visual da minha empresa, antes de eu mudar a fachada da empresa, antes de eu mudar a experiência que eu vou ofertar através da estrutura física, eu tenho que pensar nas minhas pessoas que trabalham comigo, no meu time. Se o meu time não estiver preparado, se o meu time ainda não experimentou essas sensações que eu quero promover para o meu cliente, como que eles irão fazer com que o cliente perceba essa experiência? Não vai dar certo, tá? Você precisa fazer com que o teu colaborador tenha sensações semelhantes ou iguais às que você quer promover para o teu cliente, tá? Se eu quero promover liberdade para o meu cliente, que é a experiência que eu levo para o meu cliente, é oferecer liberdade do negócio dele, fazer o negócio funcionar sem ele estar presente. Se eu quero fazer isso, fazer com que o meu cliente tenha a sensação de liberdade, cara, não adianta eu deixar o meu funcionário aqui escravo do trabalho, tá? Não adianta eu fazer o meu funcionário não poder ter liberdade para a vida dele, pessoal, tá? Então, primeiro tem que criar essa sensação no meu time, na minha equipe, tá? Para depois eu promover esta experiência para o meu cliente, tá ok? Tá claro isso para vocês, gente? Tá claro? Olha a importância de eu interagir com o meu time, de eu engajar as pessoas da minha equipe, prepará-los para oferecer um valor além do produto. É isso que agrega. É a única forma de eu conseguir diferenciar a compra, tá? A compra de produtos e serviços da minha empresa para o que a internet oferece, tá? Olha só, hoje, se eu comprar um produto na internet, em questão de 2 dias, ele está na minha casa. Tá? É muito rápido hoje. As empresas grandes, elas vêm investindo de uma forma estrondosa, fantástica, em cima de logística. Porque é o principal ganho de mercado deles, é logística. E a outra coisa que eles fazem é preço. Tá? Como eles têm um poder de aquisição muito grande, eles focam em cima de trabalhar o preço, parcelamento sem juro, com os seus cartões da própria loja, onde você pode parcelar a sua compra em 10 vezes, 24 vezes sem juros. E aí? A tua empresa, numa cidade de 15, 20, 30, 50 mil habitantes, tu consegue fazer isso para o teu cliente? Bem provável que não. E aí, qual é a única forma de você se diferenciar da venda online? É você criando sensações únicas dentro da tua loja, tá? Da qual o cliente queira ter essa experiência dentro da tua loja. Para isso, você consegue, dentro desse contexto, você vai começar a enxergar resultados diferenciados dentro da empresa. E é agora que eu quero falar sobre os resultados. O que eu devo fazer, tá? O que eu devo fazer para aumentar os resultados da minha empresa, tá? E junto disso, aumentar a receita também, aumentar as vendas, tá? Quando eu falo em resultado, meu foco maior é no lucro, tá? E não na receita. Porque a receita, ela determina o quanto de dinheiro está entrando. E nada adianta entrar 1 milhão de faturamento se eu gastar 1 milhão e R$1, tá? Não faz sentido algum. Então, a receita não é tão importante quanto o lucro, tá? Então, sempre que você quer mensurar resultados da tua empresa, foque o lucro. Ao olhar para o funcionário, você tem que olhar para o funcionário para entender o quanto aquele funcionário te traz de lucro, tá? Cada funcionário, cada cliente, cada processo, cada produto, ele tem que te trazer uma rentabilidade. E se você não tiver esse controle, como que você vai saber se a tua empresa está sendo saudável ou não, né? Então, o primeiro passo para você começar a inovar dentro de uma empresa é duvidar das suas próprias crenças, tá?
duvidar daquilo que tu acredita. Ah, mas Ronald, deu 20 anos de empresa, sempre foi desse jeito. Enquanto você está aceitando sempre foi desse jeito, enquanto você não duvidar das coisas que você sempre fez até hoje, você não vai ser capaz de inovar. Você não será capaz de trazer algo diferente para o teu negócio. Tá? Então, gente, comece a duvidar das crenças que você tem, duvidar das convicções que você tem. Ah, mas foi feito desse jeito. Não, mas no meu mercado não funciona Instagram, as pessoas não vêm por ali. Mas espera lá. Hoje, quem não está conectado? Me fala. Quem que não está conectado no Instagram ou no Facebook? Tá? Ele pode até não vir comprar de você direto no Instagram, tá? Mas ele pode, através dele, ver a personalidade da tua empresa. Tá? E ao ver a personalidade da tua empresa, ele pode se engajar. E ao ver uma foto, uma imagem, um vídeo que traz alguém que ele conhece, que é teu cliente, ele pode procurar esse amigo dele, que já é teu cliente, se informar sobre a tua empresa, pegar o contato de alguém da tua empresa e aí entrar em contato com você. E aí as pessoas, elas ficam esperando que todo mundo vai vir pela rede social, vai vir pelo online atrás de você. Nem sempre. Às vezes a pessoa vai vir de outra maneira até a tua loja, mas ela ficou sabendo da tua empresa através da rede social. Então, antes de qualquer coisa, entenda que o marketing, ele não substitui as vendas, tá? Marketing não substitui as vendas. O marketing, quando feito de forma correta, ele facilita o processo de venda para os teus vendedores, tá ok? Então, entenda isso de uma vez por todas. Tá? E depois disso, entenda que o marketing, ao ser feito, ele tem que gerar resultado. Tá? Então você precisa mensurar os resultados. É difícil de mensurar, porque você tem que entender a parte indireta do marketing, que é justamente facilitar o processo de venda, o que leva um certo tempo para ser visível. Ok? Faz sentido isso que eu estou falando para você, gente, em relação ao marketing, em relação às redes sociais? Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Então, o primeiro passo, diz aí pra mim, tá? Diz aí pra mim, eu não gosto de ficar muito quieto, né? Eu gosto de falar bastante. Então, fala aí pra mim, tá fazendo sentido o que eu tô falando pra você? Tá? Então, o primeiro passo para inovar é duvidar das suas crenças. Então, eu comento sempre com os clientes o seguinte, que eu tenho que ir contra o efeito manada. Essa é a grande lógica. Por quê? Porque o efeito manada, ele é uma criação de alguém. Então, alguém cria um efeito para fazer com que as pessoas sigam essa corrente. Tá? Eu comentava na aula passada sobre a questão de todo o processo evolutivo para manter o controle da sociedade, né? E dentro desse processo, um dos últimos que veio, né, foi a criação, né, o surgimento das histórias de sobre-humanos, né, os deuses, né? E com os deuses veio nos impérios, os imperadores, que utilizavam o nome de um deus para dizer que ele estava ali, ele era a porta de acesso ou a conexão entre o deus e a humanidade. Era assim que os faraós faziam, né? Cada faraó vinha e instituía um novo deus, e esse deus o colocou no trono. Então as pessoas, elas não tinham a ousadia de questionar um faraó, porque seria a mesma coisa que estar questionando a ordem de um deus, tá? E assim por diante. E aí depois desses deuses vieram deuses gregos, deuses romanos e tantos outros, né? E sempre quando um novo deus surgia, o outro deus saía de cena. E por que eu trouxe todo esse questionamento? Não é para você simplesmente dizer, o Ronald acredita nisso ou duvida daquilo. Não. Eu estou trazendo esse contexto para você entender a história, tá? Entender a história e para ver o quanto o ser humano ele acredita em histórias que não existem, tá? E dentro desse contexto, você precisa entender, tá, que o desafiar de crenças faz com que eu me permita aceitar o meu próprio erro e parar de terceirizar a minha culpa e os meus equívocos a terceiros, tá? Ou até mesmo a deuses. Então, assim, eu tenho que assumir uma responsabilidade que é minha. Então, se você quiser seguir o efeito manada, beleza, siga. Entenda que você vai beber água suja, tá? Porque quem ganha dinheiro no efeito manada é quem criou o efeito manada.
Vou dar um exemplo bem prático para vocês. E você não precisa concordar comigo, tá? Isso aqui é uma opinião minha, tá? Quem que tem dinheiro, tá? Quem que tem dinheiro? A igreja, tá? A religião, né? A igreja como um todo, independente da religião que é, a igreja tem dinheiro ou os fiéis? Quem que tem dinheiro? Tá? Quem que tem mais dinheiro? É quem cria o movimento, é quem cria o efeito manada. Quem está seguindo o efeito manada só segue. Só segue. E o mercado é a mesma coisa. Aí eu trago novamente a questão do TikTok aqui. Que me questionaram, e cada pouco me questionam, Ronald, eu tenho que dançar no TikTok? Tenho que fazer dancinha no TikTok? Tá? E assim como tantos outros, Reels e assim por diante. Gente, é errado ou é certo? É errado e certo. Tá? Depende do público. Você não precisa seguir a manada só porque todo mundo está fazendo. Existem público-alvo que sim, você fazer o TikTok, né, fazer o videozinho TikTok ou do Reels, ele vai engajar o teu cliente. Já tem outros públicos, se você fizer isso, vai espantar o cliente. Então entenda isso. O que é feito para um, não é feito para outro. A dica que eu deixo para você, entenda o teu cliente. É isso que tu tem que fazer. Entenda o teu cliente. E se comporte de acordo da forma que o teu cliente se sentirá engajado com você. Ok? É dentro desse contexto. Você não precisa seguir a manada. Crie a sua própria história para contar ao cliente. Então, quando eu vou contra a manada, eu crio a minha própria versão da história. Tá? E aí, logicamente, que eu vou ter medo em fazer isso. Mas é dessa forma que eu consigo trazer pessoas a me seguirem. Tá joia? Então vamos lá. Ó. Eu vou te dizer aqui 4 dicas, 4 passos para você conseguir ir contra a manada, criar a própria história para contar para o teu cliente e para o teu funcionário. Então o que tu vai fazer? Tu pega uma história que já existe, tá? Que está sendo contada no mercado. Aí você pega dessa história... Gente, vocês querem ouvir isso sim ou não? Respondem para mim. Querem saber como criar e contar histórias para o teu público, para o teu cliente, para o teu funcionário? Diz aí para mim, para gerar resultado na tua empresa? Sim ou não? Cadê minha água? Legal. Joia. Então vamos lá. Anote aí. Pega uma história que está sendo contada no mercado. Tá? Essa história tem coisas dela que você acredita. Tem coisas que você não acredita. Pega aquela parte que você não concorda. Tá? A parte que você não concorda com essas histórias que estão sendo contadas no mercado. Como eu falei para vocês da história do ano passado, que eu falei que eu não acreditava que ia ficar só no online. E como que está acontecendo hoje. Hoje as pessoas estão com uma ânsia de passar por um processo mais personalizado e presencial, tá? Isso eu posso comprovar com vocês semana que vem, fazendo live para vocês, dentro das nossas imersões, né? Vai ter uma imersão semana que vem com mais de 50 pessoas, ok? Então as pessoas querem o presencial ainda, tá? Isso não vai deixar de existir. Então pegue essa história e crie sua própria versão da sua história, onde você vai ir contra aquilo que você não concorda. E é onde você vai contar a sua própria versão. E aí, você vai começar a contar isso para o mercado. Só que preste atenção. Quando você tomar essa decisão de contar a própria versão da sua história, vai gerar medo. E esse é um sintoma inevitável. Você vai ficar com medo. Vocês acham que eu não tenho receio? Medo não digo, mas receio eu tenho. Ao tocar em assunto relacionado à igreja, relacionado a deuses? Claro que tenho. Porque é um assunto delicado. E eu estou colocando aqui a minha opinião. Você não precisa concordar com isso. Agora, se você concorda, eu tenho certeza que você vai continuar me assistindo, que você vai continuar a querer mais conteúdos que eu vou fornecer para você, até chegar ao ponto de talvez se tornar meu cliente. Tá? Agora, se você não concorda, você simplesmente deixa de assistir e começa a seguir outro. Tá? E é assim que você começa a criar o teu movimento, criar a tua causa, a tua luta. Tá? Gera medo, vai gerar medo. Sim, tá? Segundo ponto importante, quando você cria a tua própria versão da história e está contando ela para o mercado, lembrando que ela tem que ter base sólida para se comprovar lá no futuro. Aí você traz a autenticidade. Você traz o que é de mais autêntico em você, que é o que você concorda, que é o que você não concorda.
Mais um exemplo disso daqui. Olha o cenário que eu estou apresentando o programa Café com Líder, tá? Isso aqui é o meu cenário. Não é um cenário todo produzido como a maioria das pessoas fazem. Por quê? Porque eu não gosto disso. Porque eu não concordo em artificialismo. Eu gosto que as pessoas se demonstrem como elas são, do jeito que elas são, nos lugares que elas convivem, sem filtros, sem a necessidade de se demonstrar quem elas não são. Agora eu pergunto para você, você concorda comigo? Você não acha que as pessoas precisariam ser mais autênticas em se mostrar quem elas são e parar com essa história de querer demonstrar uma história de uma vida perfeita? Caramba, a minha vida não é perfeita, o meu casamento não é perfeito, tá? A minha empresa não é perfeita, nós temos problemas, tá? E esses problemas fazem a gente evoluir e continuar evoluindo, ok? Então, terceiro ponto, tá? Olha aí, a Letícia. Ô, Letícia! Que bom te ver por aqui! Tá? Autenticidade, sim. Nós precisamos ser autênticos, né? Então, dentro desse contexto, eu entro aqui no terceiro ponto, tá? O terceiro ponto, quando eu vou reescrever uma história, contar a minha própria versão da história, eu consigo construir, prestem atenção, longevidade para minha empresa. Eu crio longevidade para minha empresa. E dentro desse processo, o quarto ponto é agregar valor para a minha marca. Quando eu conto a própria versão da minha história, da história para o mercado, eu estou agregando valor para a minha empresa, valor para a minha marca. E minha marca passa a ser mais valorizada. Ok? Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido isso para você? Se faz sentido, então para de seguir a manada. Se o mercado está contando uma história e está todo mundo seguindo para lá, se você seguir, tu é só mais um. Tá? Então comece a observar o que a história da manada está sendo contada, a história que está sendo contada para a manada, tá? Absorva essa informação, interprete essa informação, esse efeito manada, tire dela aquilo que você não concorda e crie sua própria versão e comece a contar para o teu cliente e para o teu funcionário. E a partir disso, você vai começar a contar a sua própria história. E aí você que cria o teu próprio efeito manada. Não estou falando do efeito manada de levar multidões. Eu estou falando do efeito manada proporcional ao tamanho da sua empresa. Proporcional à quantidade dos teus clientes, dos teus funcionários. É esse o efeito manada. A mania que hoje as pessoas estão tendo de ver nas redes sociais que tudo é grande agora, né? Tudo é grande, é tudo 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, é essa mania que vem junto com o número de seguidores, número de inscritos. Tiram da cabeça, se tua empresa é pequena, tu tá numa cidade pequena, cara, interpreta a tua realidade. Viva de acordo com a tua realidade e pare de sonhar em coisas ilusórias. Primeiro você tem que atender bem o teu público dentro da tua cidade pequena, da tua empresa pequena. Para daí depois você pensar em se tornar grande, tá? E sem contar, será que realmente compensa ser grande? Eu como empresário, será que se eu me tornar muito grande, eu vou ter a mesma liberdade que eu tenho hoje? É uma questão, uma pergunta que eu me faço constantemente. E menciono sempre para os meus funcionários. Se um dia o crescimento da minha empresa começar a prejudicar a minha qualidade de vida, eu paro de crescer. E não tenho nenhum tipo de ressentimento com isso. Ok? Então, 4 pontos importantes ao falar sobre os projetos contra o efeito manada. Gera medo, tá? E com o medo, muitas pessoas desistem. Traz autenticidade. Terceiro ponto, constrói longevidade para a empresa. E por último, agrega valor para a marca. Então, a dica que eu quero deixar para vocês é: antes de vender uma ideia para o mercado, venda ela para a sua equipe, tá? Isso vai te dar mais controle do processo. Isso vai gerar mais resultados para o processo, ok? Então, antes de vender uma ideia para o mercado, venda essa ideia para a sua equipe. Faz sentido, gente? E aí, fala para mim, o que vocês perceberam
nesse episódio de hoje? Eu vi que faltou pouquinho para a gente chegar na nossa meta, faltou só um pouquinho, 5 pessoas, tá? Mas, olha, como eu gosto de retribuir o esforço, e eu vi que vocês se esforçaram, eu vou fazer o seguinte. Quem entrar em contato ali no direct e chamar assim, ó, eu tenho interesse de assistir os episódios que já passaram, tá? Chama ali que a minha equipe irá liberar para você os 2 primeiros episódios. O episódio 1 e o episódio 2 dessa temporada. E na próxima, nosso próximo episódio, que é o episódio 6, nós temos uma nova chance. Uma nova chance para que vocês consigam aí junto comigo atingir essa meta e aí liberar os demais, ok? Então vamos por partes, porque é assim que a gente tem que fazer com os nossos funcionários. Eu dou uma meta para eles, essa meta tem que ser alcançável. E ela foi alcançável, né? Não foi uma meta muito distante. Não conseguimos e faz parte. Faz parte a gente errar, faz parte a gente não conseguir. E é isso que o empresário ele tem que ter em mente ao olhar para a sua equipe, tá? Então, retribua o esforço do teu funcionário. Eu tenho certeza, ele vai se sentir mais esperançoso por resultados maiores. Isso funciona melhor do que você colocar medo, intimidando ele. Por que você não conseguiu? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Tá? Então tá aqui o meu exemplo em relação a você criar controle dentro da tua empresa através do engajamento da tua equipe. Então dê a eles alguma forma de retribuir o esforço deles. Então os 2 primeiros episódios, só chamar aqui no direct, minha equipe entrará em contato com você, pegar a informação necessária, acho que é o e-mail, se não me engano que precisa, para mandar esses episódios, ok? Gente, aí o Marcelo, muito bom, legal, sensacional, joia, obrigado, gente. Fala para mim, esse episódio de hoje, tá? O episódio do número 5, onde nós falamos sobre esse processo de obter mais controles, né, para obter mais resultado. Para eu obter mais resultados, eu preciso ter consciência de que minha equipe está engajada. Então, antes de eu contar história para o mercado, eu tenho que contar uma história para minha equipe. Antes de eu vender uma ideia para o mercado, eu preciso vender essa ideia para minha equipe. O que esse episódio de hoje fez você enxergar? Fala para mim aqui, gente. Como que foi o episódio de hoje para você? Diz aí para mim. Como que foi o episódio de hoje? Como que você resumiria o que a gente fez aqui hoje? Tá? Acho que nós tivemos aí uma prova viva do que é o engajar, atribuir metas, né? Esse esforço que vocês tiveram aqui comigo nesse processo, show de bola, tá? Esse foi o melhor episódio, fantástico, legal, obrigado Maria, legal. Que mais? O que foi esse episódio para você? Como que você resumiria ele? O exemplo que nós tivemos aqui hoje. Inclusive, gente, lembrando, tá? Enquanto vocês escrevem aí, na semana que vem nós não teremos Café com Líder, tá? Semana que vem eu estarei em um evento presencial na cidade de Cascavel, que é o Personal, onde nós trabalhamos a parte de inteligência emocional, né? A parte de felicidade e assim por diante. E dentro dessa imersão eu também irei me conectar com vocês com a gente vai promover um momento ao vivo aí para passar um pouquinho da imersão para vocês, tá bom? Em horários diferentes, bem provavelmente que seja à noite, final da tarde, tá? E aí, na outra semana, tá? Se eu não me engano aí na primeira semana de março vai ser, né? Aí nós já voltaremos aí com o Café com Líder para o episódio de número 6, o nosso penúltimo episódio, que trará o tema voltado ao marketing, tá? Então vamos lá, mais um grande aprendizado para ser levado à prática. Legal, legal. Gente, então quero agradecer aí a participação de todos por este episódio, tá? Valeu pelo esforço, valeu aí por dividir comigo aí esse exemplo prático de meta, de engajar as pessoas. Eu acho que foi extremamente válido isso, tá? A minha retribuição está ali. E o próximo episódio vamos manter o desafio
para a gente trabalhar os outros episódios ainda e disponibilizar aí para vocês. Valeu? Gente, um grande abraço. Valeu, até!